Paz de Deus, gente! Tudo bem com vocês? Bora para cima, mais um vídeo, capítulo 26, do versículo 47 até o 56 do livro de Mateus, o título Jesus é preso. Vamos para cima, compartilha com alguém esse vídeo, tá? Deixa o like aí, se inscreva no canal, deixa o coraçãozinho e vamos aprender da palavra, tá bom? E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, e enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram, como, pois, se cumpririam a Escritura, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então aqui, gente, foi o momento da história que Jesus foi preso por pregar o amor, por pregar a verdade do céu, a doutrina do céu, pregar o reino do céu, pregar para homens e mulheres que não suportavam a verdade, não suportavam a, a vida com Deus, não a vida de aparência com os homens, mas ele veio ensinar o verdadeiro amor de Deus, como Deus merece ser louvado, engrandecido, adorado por nós. Foi assim que Jesus veio mostrar, através de diversas maneiras aqui na Escritura, como nós já lemos, e podemos perceber o caráter daquele que Deus espera de nós. Então aqui, Judas, com um beijo, traz Jesus. Ele combinou com os sacerdotes, com os homens que prenderiam Jesus. Ele deixou um sinal, ele falou: vou beijar, aquele que eu beijar é o mestre. Então ele chega aqui, como nós lemos, e deu um beijo em Jesus. Mas Jesus disse: amigo, o que vieste? A que vieste? Né? Em outras palavras, dizendo: Judas, para que você veio aqui? Mas antes de Judas responder, se aproximaram, prenderam Jesus. Mais um discípulo, Pedro, sacou a espada, cortou a orelha aqui de um servo do sumo sacerdote, por nome Malcom, né? Por nome Malcom. Em outro evangelho a gente tem mais detalhado isso. Mas Jesus disse para ele: mete no teu lugar a espada, porque todos aqueles que lançam mão da espada, a espada morrerão. Outra parte tem falando que aquele que com ferro fere será ferido, né? Então não faça para os outros aquilo que você não quer que seja feito para você. E é interessante que
Jesus colou a orelha do Malco, né? De novo, o Pedro cortou a orelha dele para defender Jesus, e só que Jesus colou a orelha de Malco. E é interessante no versículo de 53 que Jesus sendo preso para repreender Pedro, né? Ele fala: ou pensa tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós e ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então Jesus veio para cumprir as profecias, tudo o que aconteceu. Ele sabia o que ia acontecer. Eu e você não sabemos totalmente a história da nossa vida, mas de luz em luz, de glória em glória, o Senhor vai nos esclarecendo através das orações, das palavras que lemos ou que ouvimos, as pregações onde nós congregamos. E o Senhor vai nos direcionando para aquilo que vai acontecendo na nossa vida. E que eu e você possa ter essa certeza no coração, assim como Jesus falou. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo disse isso, né? Mas Jesus aqui deixa claro isso. O que está acontecendo comigo aqui agora era para que a profecia se cumprisse. Tudo que foi, as escrituras se cumprissem, na verdade. Então fique em paz, lute para que você viva na palavra de Deus. Ainda que você tenha uma vida de glória, uma vida de sucesso, uma vida de vitórias ou algumas derrotas na sua vida, mas que em tudo o nome de Deus seja glorificado na sua vida, na sua história, porque a nossa vida é um altos e baixos. Hoje eu estou fazendo 33 anos, gente, e hoje eu parei para meditar e, e lembrar como passou rápido esses meus anos, e dizer que até aqui, hoje eu posso dizer, continuar dizendo, né? O Senhor me ajudou até aqui. Até aqui o Senhor me ajudou, tem me ajudado. Tenho certeza que Ele continuará fiel, estendendo a sua mão para mim. E tenho certeza que Ele fará isso por você. Cada tempo é um tempo. Viva o seu tempo com a verdade que você carrega no seu coração. Porque Jesus, Ele foi até a morte por acreditar naquilo que ele estava anunciando. Porque se Jesus falasse o que o povo queria ouvir, ele não morreria do jeito que ele morreu. Mas por ele acreditar na verdade que ele carregava e continuar falando, ele cumpriu o que a Escritura dizia a respeito dele para a salvação de muitos. Por conta da morte de um justo, se salvaram ou continuam se salvando muitos injustos. Então, que a graça do Senhor Jesus, que se manifestou na minha e na sua vida, se manifeste na vida de tantos aqueles que crerem, que hão de crer no amor de Deus, crer no nome de Jesus, confessar o nome de Jesus entre os homens, e o Senhor Jesus confessará o nosso nome diante do Pai. E aquele que negar Jesus diante dos homens, ele também negará diante do Pai. Então, mais uma passagem, compartilha com alguém esse vídeo, e Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração.